Vamos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana, há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana, há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9 da manhã, 16 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 16 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quarta-feira, 23 de julho de 2025, edição de número 2164 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma com o compartilhamento do link do vídeo, ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta quarta-feira vai falar sobre uma iniciativa chamada Cadernos Fraternos. E nada melhor para falar sobre essa iniciativa do que 2 pessoas engajadas, envolvidas neste projeto. Deixa eu colocar na tela aqui a criadora da ação Cadernos Fraternos, a Ana Lúcia Caetano. Ana, obrigado pela presença aqui no Entre Linhas. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Alex. Obrigada aos ouvintes. Estamos muito contentes de estarmos aqui. Muito bem. Hoje eu não vou ter problema que eu vou falar Ana, aí a outra vai responder. São 2 Anas aqui com a gente hoje.
Deixa eu colocar na tela também a Ana Carolina Ribeiro, coordenadora do Polo 1 SP dos Cadernos Fraternos. Ana Carolina, obrigado pela presença também. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia para os ouvintes. Um prazer estar aqui para falar de uma ação tão bonita. Muito bem. Olha, eu estou vendo aqui que elas já espalharam vários cadernos fraternos aqui na nossa bancada. Ao longo do programa a gente pode mostrar na câmera também as capas, enfim, elas vão explicar direitinho esse projeto pra gente já, tá bom? Antes, deixa eu prestar serviço para você que está saindo de casa na manhã desta quarta-feira. O sol querendo surgir, o tempo está um pouco encoberto, tem até previsão de chuva para hoje à noite e já na previsão a gente atualiza. Vamos começar com a situação das travessias litorâneas. Está aqui a informação na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, responsável pelas travessias litorâneas. Santos Guarujá, neste momento, apesar das 8 embarcações operando, tem o tempo de espera de 30 minutos do lado de Santos e 40 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações operam, tempo de espera por lá é de 20 minutos. E Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, com uma balsa operando e com tempo de espera de 40 minutos. A informação do Sistema Anchieta Imigrantes. Deixa eu dar aquela pesquisada rápida aqui nas redes sociais da Ecovias. Eu costumo ir lá no Threads. Faço a informação no Threads. Olha, tem uma atualização de agora. Anchieta, sentido São Paulo, tem um congestionamento do quilômetro 12 ao 10 pelo alto fluxo de veículos. E Anchieta, sentido litoral, congestionamento no trechinho do 64 ao 65, também em razão do movimento. E tem ainda um congestionamento na pista marginal do quilômetro 62,5 ao 64,5 pelo fluxo de veículos comerciais. Portanto, estes são os pontos de lentidão no Sistema Anchieta Imigrantes que tem em vigor a operação 5x5, operação normal. Às 9h20, vamos à previsão do tempo. Deixa eu atualizar aqui meu aplicativo do Weather Channel e, ao mesmo tempo, coloco aqui a imagem da janela panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate, no bairro da Aparecida, em Santos, onde fica o estúdio da Santos FM. Temos 18 graus neste momento por aqui, máxima prevista para hoje 22, mínima de 17. O sol vai prevalecer durante o dia, né? Tem um pouquinho de nebulosidade, mas há uma previsão de chuva para o período da noite. A partir das... deu uma melhorada. Mais cedo eu vi que poderia começar a chuva às 9, agora já está com previsão de chover às 11 da noite. Tem jogo do Santos na Vila, né? Então, se não chover, é melhor. Então, deve chover à noite e possibilidade de chuva também ao longo desta quinta-feira. O sol até aparece entre nuvens ao longo do dia, mas poderemos ter chuva na quinta. Aí melhora na sexta, no sábado, cada dia o nosso aplicativo vai atualizando, né? E aí segunda tem até o íconezinho da tempestade aqui, dá até preocupação. A temperatura vai subir, chegar em 25 graus e segunda pode ser um dia chuvoso. Segunda e terça, mas como eu sempre digo, vamos atualizando sempre as informações aqui do nosso aplicativo, tá bom? Antes de começar aqui o nosso bate-papo, vocês sabem que aqui no Entre Linhas a gente sempre abre muito espaço para as apresentações de artistas da região, músicos, cantores. A gente fala muito, especialmente no programa de sexta-feira, né, sobre arte, sobre entretenimento. E esse mês de julho, por conta aí do Dia Mundial do Rock, nós temos tido apresentações especiais toda sexta-feira por aqui. E nesta sexta agora, até o Guilherme Zeinon já me confirmou, a gente vai ter o tributo ao Elton John. Já tivemos ao Queen e tivemos ao Led Zeppelin aqui, né? A Carla Mariani esteve com a gente e ela comentou o fato de ter comprado 18 dias atrás o pay-per-view para assistir a despedida do Black Sabbath com o Ozzy. E 17 dias depois, ontem exatamente, né, veio a notícia da morte do cantor aos 76 anos, o fundador aí do heavy metal, uma figura que ficou conhecida por ser até bastante engraçada por conta do reality show da MTV, mas era um cantor que teve as suas polêmicas na vida, os excessos, fez mais mal para ele do que para os outros, para ninguém ele fez mal, só fez mal para ele mesmo, depois conseguiu se livrar dos vícios e parece que cumpriu a última missão dele na Terra, aquele show que arrecadou o equivalente a R$1 bilhão, revertido para instituições que atendem crianças e pessoas com Parkinson, que era a doença que acometia o Ozzy agora no fim da vida. Então, já que estamos no mês do Dia Mundial do Rock, temos feito estas edições especiais ao longo das sextas-feiras, fica aqui a nossa
lembrança do Ozzy que eu vi em 95 no Pacaembu, no show do Monsters of Rock. Assisti lá naquela oportunidade e não sei se na sexta-feira a gente consegue fazer alguma coisinha aqui em meio ao Elton John, que também se manifestou ontem em razão aí da morte do Ozzy. Vários artistas se manifestaram, né? Muito bem. Vamos lá abrir a nossa tela aqui para começar a falar sobre os cadernos fraternos. As Anas estão aqui. Vou começar com a Ana Caetano, porque assim, você é criadora do projeto, né, da ideia. Você chama do quê? De projeto, de iniciativa? Como é que se denomina? Nós chamamos de ação. Ação. Ação da Fraternidade Sem Fronteiras dos Voluntários. É uma iniciativa de voluntários. Tá. E como é que nasceu? Conta um pouquinho da história para a gente aí, Ana. Então, eu estava num congresso em Goiânia e eu me deparei com a apresentação da Fraternidade Sem Fronteiras, que naquela época eles tinham 5 anos de vida, e eles mostraram filmes que me impactaram. E eu falei, nossa, eu não sabia dessa existência, desse mundo, né? Porque a África é um mundo que você precisa estar lá para conhecer, né? E aí, quando ele terminou a palestra, eu fui procurar o presidente da ONG, o Wagner, e falei, Wagner, eu sou de Santos, eu vi tantas coisas, eu gostaria de me colocar à disposição, o que você precisa? E aí ele me contou, Ana, como você é professora, eu vou falar, as crianças, a sala de aula é embaixo das árvores, e elas não têm cadernos, elas escrevem na areia batida. Você arrumaria cadernos para as aldeias de Moçambique? Aí eu falei, vou fazer isso, eu vou formar um grupo em Santos e nós vamos mandar os cadernos que a gente conseguir. Quando eu voltei para Santos, eu juntei um grupo de amigos, sendo que a maioria eram professores. Aí eu falei, vamos mandar cadernos para lá? E a gente começou desta maneira. No primeiro ano, a gente reparou que o caderno poderia ganhar uma capa exclusiva. Aí todo mundo começou a bordar, costurar, colar, e nós mandamos 600 cadernos. E aí o Wagner me procurou e falou, Ana, fica muito pesado mandar os cadernos. Vamos mandar as capas e a gente compra os cadernos em Maputo, né? A capital de Moçambique. Aí eu falei, então tá ótimo. A partir de 2016 a gente começa a mandar só as capas e a gente compra os cadernos lá. E aí as pessoas que eram de Santos foram falando para os seus amigos, o grupo de Santos começou a crescer, que é uma característica da nossa cidade, de ações voltadas ao próximo, né? E aí eu começo a reparar as cidades vizinhas. A Baixada Santista começa a querer entrar neste grupo e nós vamos seguindo, ano a ano, ampliando assim. Pedia para entrar, a gente deixava. Nós chegamos em 2018 com muitas críticas. Por que só a África? Por que vocês mandam esses cadernos lindos só para a engraçado, África? né? A pessoa está fazendo bem e ainda tem alguém que critica. Que coisa, né? Mas você sabe, Alex, que as críticas vieram para a gente ampliar a nossa visão. Depende do tom da crítica, né, Ana? Se é uma crítica construtiva é uma coisa. Se é uma crítica, mas não manda para outros lugares e tal, tem aquele tom que a gente percebe, né? Mas enfim. Mas, na verdade, teve os dois tons, viu? Mas a crítica construtiva nos fez ver que existem outras Áfricas no Brasil. E a partir de 2018, a gente começa a estruturar para entrega no Brasil também. Então, nós começamos a nos organizar de uma maneira que a gente não imaginou que aconteceria. Não dava mais para todo mundo ser do polo de Santos. Nós tínhamos que dividir em polos. Então, São Paulo, que é um estado enorme... Que é o que a Ana Carolina responde. Nós temos 6 polos. A Ana é responsável pelo polo 1, mas nós temos 6 polos. Esses polos, geralmente, têm 50 voluntários em cada polo. Hoje, nós temos em 17 estados os polos, nós estamos em 210 municípios do Brasil, do Brasil. Então, cresceu demais, sem você imaginar que aquela ideia de mandar caderno cresceria tanto. Mas quando cresce a ideia do caderno, cresce também uma visão maior de educação, uma maior ideia de você dar visibilidade para os lugares no Brasil que são invisíveis, que as crianças recebem lá coisas doadas. Então, quando você chega numa cidade, numa instituição esquecida de tudo e de todos, e ela recebe um caderno novo, tem até cheiro de novo, né? O caderno, o lápis, borracha, o que a gente conseguir. E aí ela recebe, e aquilo é tão significativo, porque sem ela perceber, ela fala, alguém pensou em mim, alguém fez isso para mim.
Então, nós estamos desde 2015 nessa ação que nós não esperávamos que tomasse esse volume. Em 2019, alguns países da Europa entram no projeto também, nós temos 4 países envolvidos nesse trabalho: Itália, França, Suíça e Alemanha, e os Estados Unidos também têm nos ajudado bastante. Entram nessa campanha e formam um grande boom de voluntários. Então, 2025, nós estamos comemorando 10 anos de cadernos. Legal. E Ana Carolina entrou nessa iniciativa de que forma? Aliás, só abrir um parênteses aqui, eu costumo dizer que a gente não pode usar como parâmetro a nossa bolha para entender a realidade do mundo. Olha, como assim? Eles não têm tablets lá? A primeira explicação da Ana aqui já mostra que tem lugares que as crianças não têm acesso a um caderno, a um lápis, que dirá ter internet, tablet, computador, né, celular, online, para poder estudar. Então, tem muitos lugares que você precisa ainda... Aliás, até onde tem internet, se deveria investir, porque já tem um monte de estudo ligando a questão cognitiva das crianças de aprendizado com a escrita à mão e a leitura, né? Então, a gente deveria voltar a debater essa questão. Tem que ter online, tem que ter digital? Tem. Mas o caderno físico, escrever, o ler é muito importante. Mas aí, Ana Carolina, quando a gente fala São Paulo, a gente imagina que por ser próximo a Santos, né, tem essa conexão mais intensa, e também pelo tamanho da cidade de São Paulo. Como é que é o teu trabalho? E conta um pouquinho de como é que você entrou nessa ação também dos Cadernos Fraternos. Ana Carolina Ribeiro, temos 2 anos aqui, já expliquei. Ana Carolina é a coordenadora do Polo 1 de São Paulo. Como é que é lá? Eu sou uma voluntária e estive com a Ana Lúcia desde o começo, quando ela fez a sua primeira grande exposição, porque as capas de caderno, quando elas chegam, elas parecem uma obra de arte, né? Cada um colocou o seu melhor naquela capa e aquilo fica lindíssimo. E aí, quando foi crescendo o projeto, a Ana Lúcia, ela é sorrateira, e aí ela fala assim: Ana, eu tinha uma coisa para você, será que você pode me ajudar? E nessa história, eu estou os 10 anos com ela. Então, a voluntária se inscreve num polo, numa outra voluntária que mora em Tubarão, né, Santa Catarina. Ela se inscreve e essa coordenadora monta um grupo de pessoas que moram um pouco próximo, né, e elege uma voluntária um pouco experiente para coordenar esse grupo, que na verdade é de WhatsApp, né? E nesse grupo a gente vai conversar sobre todas as informações sobre a capinha, porque ela tem um tamanho especial, porque lá em Moçambique é mais fácil comprar um caderno pequenininho, porque tem vários questionamentos, né, Ana? Se pode ser sem pauta o caderno, por que não pode ser grande? Se eu posso comprar e mandar? Então, tem vários questionamentos. Nesse grupo também, as voluntárias trocam informações. Olha, eu tenho botão, olha, eu tenho tecido. E isso vai acontecendo durante 6 meses. De dezembro a julho, mais ou menos, a gente está trabalhando com as voluntárias. E a partir de julho até dezembro, a gente está trabalhando nas entregas e nas viagens para levar os cadernos, né? E como coordenadora, eu tenho um ganho gigante, porque eu não conheço as 50 pessoas, mas eu tenho vontade de abraçar todas. São todas muito maravilhosas, são pessoas que contam a sua história. A Cris é uma pessoa que você conheceu, e a Cris era do meu polo. Ela sabe como é gostoso a gente interagir naquilo, porque é um trabalho do bem, não tem política, não tem espiritualidade, religião, tem uma força, tem um desejo de ajudar, e essa solidariedade contamina todo mundo. Então, assim, eu sou beneficiada porque eu acabo não conhecendo 50 pessoas maravilhosas, que eu tô louca para abraçar num encontro que a Ana proporcionou para a gente poder fazer isso. Eu estou vendo aqui pelo material que vocês trouxeram, que está aqui na nossa bancada, quando a gente fala em capa, as pessoas logo pensam capa dura e tal. Tem alguns aí que tem cara de livro, inclusive, né? Mas tem uns que são confeccionados, é tipo de pano, né? Isso, a aba para pôr o caderno, né? Põe a abinha e aqui põe o porque caderno. Porque ele é reaproveitável depois, né? Isso, aí a criança tira o caderno e põe o outro coloca caderno. Outro. Na África, eles colocam isso aqui como se fosse um quadro, que a casa... Sua câmera pertinho pra gente ver. A casa deles é tudo no chão, né?
Então, eles têm um cuidado com o caderno, porque quando a gente chega lá, aquela aldeia já recebeu o caderno de outras vezes, né? Então, a capinha, eles dormem com a capinha, eles penduram assim como um quadro, porque é algo muito bonito, né? E de um tempo para cá, a gente foi falando para as voluntárias que quem fosse colocar um desenho, ou um desenho de animal, alguma coisa, ou alguma coisa que identificasse as crianças da África, né? Porque se você põe um bonequinho, a Barbie para eles não tem referência nenhuma. Mas se você coloca um menino negro jogando bola, eles, nossa, sou eu que estou aqui, né? Uma menina com tranças, mas sou eu. Então a gente também trabalha. São as voluntárias que confeccionam essas capas. E a gente também trabalha essas questões. Como é importante que a criança se veja nisso. É o bicho que ela gosta, é o menino que parece com ele, a menina que parece com ela. Mas isso tudo foi uma crescente de desenvolvimento, né? Porque nos 2 primeiros anos a gente tinha um monte de Mickey, de Homem-Aranha, que na África você não tem referência, né? As crianças não têm nada lá. Então a gente falou, vamos colocar essas crianças nas capas. Então a gente também vai desenvolvendo uma visão muito mais autêntica para os voluntários e para as crianças. Uma outra coisa também, né? Ser voluntário nos cadernos faz a gente também crescer. A gente parou de usar plástico. Não, a gente não usa plástico. Porque nos primeiros anos, quem não sabia costurar fazia colado e punha numa capa plástica dura. E a gente parou. Nós estamos levando plástico para a África. Não, não dá. Já está se falando tanto em reduzir a quantidade de plástico no meio ambiente, né? Então, todo material tóxico a gente evita e a gente explica para as voluntárias o porquê não desse uso. Como o EVA, a gente pede para não usar, que é um material tóxico. Então, a gente vai falando dessa economia criativa. Pegar a calça jeans, olha essa daqui. É um bolso de uma calça jeans. Então, você reaproveita e deixa livre. Aliás, o jeans é um dos maiores problemas para reciclar. O material, para fazer um jeans, gasta não sei quantos 1000 litros de água para fazer um jeans. E quando descarta, porque tem programas de reciclagem que são específicos para roupa, né? Você não pode misturar no lixo limpo junto com plástico e tal, não tem a mesma destinação, ou com o lixo orgânico, pior ainda, né? Então, tem muitas oficinas que trabalham justamente nesse reaproveitamento de tecidos do jeans especialmente, né? Então, a gente tem comentado com eles, nós vamos usar o que nós temos em casa. É claro que umas vezes compra um tecido mais bonito, mas o que sobrou já fica para outra capa. Então, todo esse entendimento, ele vai nos ampliando também, né? Aquela senhora que está em casa, que abriu a máquina de costura, ela começa a perceber também que ela tem que fazer algo referente a essas crianças da África. Tem que até estudar um pouquinho do tema, né? Isso. Então, eu acho que assim, é tudo de bom. Por isso que a gente vai ficando tão amigos, né, dessas pessoas. A Ana Carolina estava falando das pessoas que ela conhece sem nunca ter visto, né? Eu imagino que para muitas... Assim, o voluntariado, ele é um exercício que as pessoas deveriam experimentar, né? Por exemplo, eu tenho 30 anos de jornalismo, não sou professor, nunca dei aula e tal, mas me dá muita satisfação ver um estagiário que eu tive, que eu de alguma forma pude contribuir para a formação dele, ter sucesso depois lá na frente. E a gente faz porque gosta de ver as pessoas crescerem, né? E eu fico imaginando para muitas pessoas que talvez não tenham um objetivo naquele momento na vida, que os filhos cresceram e tal, ou que estão aposentadas por qualquer questão, entenderem a importância de você ajudar uma criança, o processo educacional de uma criança do outro lado do oceano, né? E quando a gente discute aqui em Santos que é preciso mandar capas de cadernos, porque essas crianças têm dificuldade para estudar e estudam debaixo de uma árvore, imaginem o quanto essas crianças têm de necessidade, porque se o governo não consegue prover uma escola, uma estrutura para essas crianças ficarem abrigadas da chuva, do vento, do sol, e não ter o material básico que é um caderno, papel, caneta, borracha para escrever. Eu acho que quando as pessoas que fazem parte da ação, elas percebem isso, eu acho que, como geralmente a gente ouve, né? A pessoa acha que ela é mais abençoada, ela ganha mais do que o que ela oferece, né, Ana? Isso, é uma via de mão dupla, né?
E assim, a gente vai recolhendo as histórias, porque não tem como você não se sensibilizar. Dá para fazer um livro fraterno com as histórias, quase? Eu vou te contar, já. Estamos guardando. Por exemplo, a gente tem a história Tem uma história que me toca muito. Não vou falar o nome da voluntária, ela é aqui de Santos. Ela se inscreveu para fazer as capinhas, me mandou naquele ano. Faz 4 anos que ela faz capinhas. No ano seguinte, ela me chama e fala assim, Ana, eu vou começar as capinhas, mas eu estou com um problema que meu marido está doente, estamos fazendo muito tratamento, mas eu vou tentar fazer. Ela mandou as capinhas, ela conseguiu. No 3º ano, ela falou assim, Ana, ela chamava de namorado. Meu namorado está com câncer, estou fazendo as capinhas assim do jeitinho que dá, ele me ajuda, vou tentar mandar, tá bom? Tá bom. Ela conseguiu mandar. Esse ano passado, ela falou assim, Ana, meu marido faleceu, mas eu vou fazer as capinhas, porque ele queria fazer, ele me pediu e ele começou a me ajudar, porque ele estava acamado, então ele segurava, colava, recortava para ajudá-la. Essas são as minhas capinhas de honra. Então, assim, isso assim, é impossível você não ler o relato no grupo e não encher os olhos de lágrima, né? Eu fico muito emocionada. Tem assim, várias. Tem, logo no começo, uma senhora falou assim, Ana, olha esse saco aqui. Era um saco de fuxicos que a avó dela tinha feito, fotografou. Eu não sabia o que fazer com eles. Eu já pus para dar, já tirei do saco de dar, já pus nas capinhas. Então, aqui... E foi bem perto do Dia da Mulher. Aí a gente fotografou aquela história dessas mulheres, né, preparando essas capinhas e a história dessa ancestralidade trazida, né, para uma capa de caderno. E assim, as entregas também são maravilhosas. O nosso logo, se você ver, é um abraço num caderno. Coloca um pouco. Deixa eu mostrar aqui. Mostra. Vou botar aqui na é um minha abraço câmera. no caderno. Assim, a voluntária que entregou esse caderno na África, ela foi muito feliz, porque ela fotografou exatamente o sorriso da criança abraçando o caderno. É meu! Ela fez assim com a mãozinha, né? E esse específico tem uma mensagem, um dizer, acho que local lá, né? Tem algum significado, né? Eu vou te explicar isso. Deixa eu te devolver. O que é essas palavras? A ação é muito simples, é uma ação simples de grande abrangência. O voluntário, a se inscrever, ele se compromete com a gente através de uma adesão e ele recebe uma lista de 10 palavras. Atualmente, 2 palavras em Xangana, que é um dos 5 dialetos mais falados em Moçambique, e 8 palavras em português. São palavras ativas, afirmativas, né, Ana? Positivas, isso. Positivas. Então, saseca, kutsemba, kulula. Quando tem esse ku, é muito. Então, assim, muito amor. O ku, muita alegria, né? Então, essas palavras para que eles se identifiquem nesse alfabeto, né? E quando a gente espalha pelo Brasil, a gente tem também as outras palavras. Então, o voluntário se inscreveu, ele se compromete em enviar as 10 capinhas, nas medidas que a gente pediu, com as palavras que a gente pediu, e contribuir atualmente com R$80, que é para a compra dos cadernos. Seria R$8 cada caderno, com lápis, borracha e tudo que a gente conseguir. Então é isso, é uma coisa simples, gigante. E vocês produzem quantos? Tem, por exemplo, uma época do ano específica para isso? E a quantidade, assim, claro, agora vocês estão atendendo, ajudando pessoas no Brasil inteiro, imagino que seja um volume importante. Mas tem um período do ano específico que é feita essa confecção desse material, Ana? Nós temos a nossa edição do ano. Então, a edição é final de novembro, começa a edição. A próxima agora vai ser a 11ª edição. Essa edição, todos os voluntários recebem as informações daquela edição e eles têm até mais ou menos junho para terminar as capinhas, fazerem, terminarem. Eles recebem a lista e fazem. A partir de agosto, nós começamos a entregar. Então, o que acontece? Nós somos 17 polos pelos estados, cada polo vai escolher uma instituição, um local que necessite dessa entrega, desse carinho. A gente evita de nos anos seguintes, ir na mesma instituição.
Então, nós já entregamos durante esses 10 anos em presídios femininos, que foi muito emocionante. Elas não puderam aparecer nas fotos, então elas ficaram de costas e levantaram assim o caderno. E a proposta foi que elas começassem a fazer um diário de novos propósitos, né? A gente entrega a grande maioria para as crianças em idade escolar, mas também existem essa iniciativa de alguns lugares que necessitam desse carinho, como alguns asilos públicos que precisam de alguns abrigos, nós entregamos. Durante esses 10 anos, Alex, nós conseguimos entregar 50 mil cadernos. O ano passado, ele teve um efeito diferente. Nós pegamos toda a edição, que foi mais de 7 mil cadernos, e fomos em caravana para o sul. Nós fomos em algumas cidades que foram atingidas profundamente pela enchente e entramos nas escolas públicas para entregar o caderno. Foi muito emocionante, porque quando nós entrávamos nas escolas, todos recebiam, do funcionário até a última criança, da equipe gestora até qualquer inspetor. E muitos recebiam, eu lembro de uma diretora que pegou o caderno dela, estava escrito assim, recomeçar. Falou, não, vocês vieram do céu, não é possível. Essa palavra é tudo que eu e a minha equipe a gente precisa. Então, nós entregamos todos os cadernos em várias cidades, né? Até a cidade que estava o cavalinho no telhado, nós fomos na escola ao lado, Caramelo, foi Canoas, né? isso. Cavalo. Nós entregamos e a gente também viu o estado que as cidades estavam. As cidades estavam assim todas sendo mais ou menos reconstruídas, né? O que dava. E elas me mostravam, as crianças, a água veio até aqui, tia. Nós perdemos 4 mil livros. Então foi muito significativo para nós da caravana e para as crianças e os adultos que receberam. Então, o ano passado nós fizemos essa entrega focado no sul, né? Esse ano, a entrega volta para o Brasil inteiro. Agora, a Ana Carolina tem umas experiências para a Amazônia, que é muito fascinante. Amazônia vai ser a primeira vez ou já foram? Não, ela já tem ido. Com a pandemia, a gente fica muito na internet, né? Ficava muito dentro de casa. E nessas pesquisas a gente viu, nessas conversas, a gente viu uma professora de Carauari, no Amazonas, fica a 9 horas de barco, se você for de Xalana de Manaus, e 12 horas se você for no outro barco. Só para deixar claro, você fica 9 horas num barco no meio da Amazônia. Exatamente. Para chegar nessa cidade. Ou 12 se for um barco. 12 o barco maiorzinho. Mas a gente viu que a professora fez uma formatura e ela colocou uma foto muito emblemática, porque ela colocou a beca nas crianças, ela fez uma roupinha, ela se cotizou, mandou vir da cidade grande, os pais ajudaram, eles de beca com chinelinho havaiana, né? Mas ela fez uma formatura e ela aposta que aquela talvez fosse a única formatura das crianças naquela família, porque os pais não têm escolaridade, né? E a gente falou assim, vamos mandar um presente, né? Vamos mandar um presente para eles, vamos mandar um lápis, um caderno, porque eles iam para o ensino fundamental. Então, a gente mandou, acho que 350 cadernos, lápis, borracha, a gente conseguiu guache, a gente conseguiu tinta. Nossa, e a viagem começou, né? De Santos para São Paulo, de São Paulo para Manaus, alguém que pegasse no aeroporto, depois põe no barco. Então, eles mostram para a gente essa entrega. Você foi nessa né? viagem? Não, eu já fui numa outra vez, né? Há um tempo atrás. Mas nessa a gente fez um contato com uma professora. E aí ela filma tudo de novo. E aí ela pede para eles colocarem a melhor roupa para receber o caderno, né? A melhor roupa era a beca. Então, a gente tem a foto das crianças com a beca, com o caderno, na canoa, sabe? E isso, assim, é fantástico, é fantástico. Olha, eu preciso ir para o intervalo rapidinho, mas deixa eu colocar na tela aqui, porque tem gente mandando mensagem para a gente. Eu só vou colocar aqui o microfone mais, porque eu estou enxergando mal para caramba. Estou falando isso todo dia aqui e não tomo vergonha na cara, literalmente. Estes óculos, meu Deus do céu. A Maristela Gama. Cadernos Fraternos, um trabalho lindo. A Rita de Cássia Benevides também. Cadernos Fraternos presente. Sueli Patrese também. Cadernos Fraternos, um presente para quem faz e quem recebe. A Rita também mandou outras mensagens aqui, dando parabéns, enfim, pelo depoimento das Anas. E sabem informar se vai ficar gravado? Este programa vai ficar gravado.
Só que assim, eu não sei por que cargas d'água, acho que o dono do Facebook está com pouco dinheiro, agora eles apagam depois de 2 semanas o vídeo. Então a gente faz um download, eu mando para a Cristina depois a versão download, ou podemos subir em outra plataforma também, né? Aliás, eu já disse, já expliquei isso aqui, uma tristeza porque são quase 10 anos de programa, né? Só eu aqui apresentando, já fiz 8 agora no dia 5 de julho, e lamentavelmente não daria tempo de baixar tudo. Então nós perdemos a história de pessoas que aqui vieram, que já não estão mais entre nós, próprio período da pandemia e tantos fatos relevantes que a gente cobriu aqui. Então o Facebook não guarda mais, a gente tem que dar um jeito de guardar por conta própria. Tá bom? Isso que a Ana Carolina falou a respeito de ir à Amazônia e ter esse retorno das pessoas, o que acontece no Brasil, eu vou para o intervalo e na sequência eu vou perguntar para elas o retorno que vem do trabalho na África, né? Como é que elas recebem, olha, tal criança, tal escola, tal professor, como é que o trabalho ajudou na educação dessas crianças lá na África, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho, voltamos em 2 minutos, até já. Santos FM. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Voltamos, deixa eu voltar para a tela também. Cadê eu aqui? Pronto, estou aqui. Tinha sumido, mas já estou de volta. Voltamos com Entrelinhas desta quarta-feira, né? Isso, quarta-feira com a Ana Lúcia Caetano e a Ana Carolina Ribeiro. Cadernos Fraternos, vocês estão conhecendo um pouco mais, entendendo do que é essa iniciativa. Claro que com a internet, com o WhatsApp, a gente consegue hoje ter um retorno melhor, né? De como as ações acontecem, de que forma isso está impactando. O próprio relato aqui da Ana Carolina falando sobre essa iniciativa lá na Amazônia brasileira, de que forma isso chegou para elas aqui, né? O retorno. Mas lá na África, Ana Lúcia, vocês fizeram esse contato com essa pessoa no começo, souberam dessa necessidade que essas crianças tinham, e ao longo desse período chegou para vocês, olha, uma criança que ganhou um caderno desse lá no comecinho e tal, né? Hoje está estudando, se formou, mudou a vida delas de alguma forma. Tem algum relato desse tipo também que chega para vocês do trabalho realizado lá na África? Então, os cadernos fraternos, eles chegam como filhos da Fraternidade Sem Fronteiras. Então, todo o progresso que foi acontecendo pela organização, a gente foi vivendo essas experiências iguais. Alguns dos nossos voluntários foram para a África junto com outras caravanas. Tem uma caravana que é a Caravana da Educação. Mas nunca nós tínhamos conseguido fazer um grupo grande dos cadernos para ir. E nós conseguimos fazer em abril agora, porque nós estávamos comemorando os 10 anos. Aí nós formamos um grupo de 12 pessoas dos cadernos e fomos para a África, sempre nos centros de acolhimento que a fraternidade já atua, né? Então, durante esses 10 anos, a gente... Aqui de longe a gente via as crianças recebendo o caderno, felizes. Lá agora a gente foi conhecer.
Na primeira aldeia que nós fomos, e são muitas crianças, né? A gente começou a entregar o caderno, a coordenadora da fraternidade falou: Ana, vem escutar essa história. Era uma menina aproximadamente de 9 anos, e ela falou assim, ela está contando que ela foi para a escola agora de manhã, e o diretor mandou ela embora, porque não pode entrar sem caderno. Então, quando ela recebeu o caderno, abriu aquele sorriso, ela falou, ela está toda contente, porque segunda-feira ela vai voltar para a escola. E aí a gente fica assim, meu Deus, eles não têm o que comer, como é que eles vão comprar um caderno, né? E eles não podem entrar na África sem uniforme e sem caderno. Então, na escola. A fraternidade faz os uniformes e entrega esses cadernos, mas às vezes não dá conta, né? Porque são muitas e as crianças vão multiplicando ali. Então, ir à África é reconhecer que aquela realidade ela precisa de muito mais do que um caderno, mas o caderno é uma referência importante para nós que estamos aqui, para conhecer um mundo diferente e ver que vale a pena. Desses 10 anos, nós temos o depoimento do Luiz, que é uma criança que falou assim, eu recebi por 3 anos os cadernos e fez a diferença para eu não faltar na escola. Então ele falou que ele escrevia bem pequenininho para não acabar as folhas do caderno. Para o caderno render, para ele ter presença. Ele só pode entrar na escola se ele tem caderno. E ele falou que os cadernos fraternos ajudou. E ele foi mostrando tanta vontade, quando ele acaba o fundamental, ele entra no projeto da fraternidade chamado Universitários, que existem padrinhos que contribuem para que ele chegue na universidade. Ele se formou na universidade, ele faz uma pós-graduação agora aqui no Brasil, e ele disse assim, as pessoas podem falar, mas o que é um caderno? Aí a gente fala sempre ali, Alex, ninguém sabe a força que tem esse caderno. Porque quando nós começamos com 36 pessoas. Hoje nós temos 1.000 voluntários. Então eu sempre falo assim, né? Deus nunca me permitiu ver o todo, porque eu ia me assustar e ia falar, eu não quero isso para mim, não. Ele foi mostrando, a gente foi mostrando essa construção, passo a passo, né? Então, hoje nós estamos aqui com 10 anos, com essa quantidade, 50.000 cadernos, 1.000 voluntários. O que nos espera nos próximos 10 anos? A gente não sabe, mas que a gente sabe é que a gente não vai parar. E que essa realidade que nos mostraram é para a gente poder atuar, tanto nessa sociedade brasileira, quanto nesse mundo todo que a gente tem conhecido. É interessante que pode soar até como uma certa crueldade impedir a criança de entrar na escola porque não tem o caderno, mas ao mesmo tempo tem os dois lados, né? O lado da criança, ao ter o caderno, cuidar dele para que ela possa manter essa frequência, poder entrar, né? Se você analisar só pelo ponto de vista social, pô, mas a escola sabe que as crianças têm dificuldades, como assim não permite que elas entrem e tal, né? Você vai alijar uma criança do processo por não ter um material, mas se ela não tem como comprar, vai fazer como? Enfim, mas por outro lado tem esse aspecto, a criança cuida daquilo, dá valor, usa o máximo possível, e com o projeto tem aí essa história desse menino que conseguiu mudar de vida. E eu imagino que no Brasil também, né, ou Ana Carolina, deva acontecer muito disso, né? Porque eu vou repetir o que disse no começo do programa, a nossa realidade é uma coisa, né? A gente não pode achar que... eu cito sempre aqui, por exemplo, o relato de um dentista que tem criança no Brasil que a família tem, né, aqui na região. Ele ia atender por prefeitura e a criança tinha uma escova de dente para a família inteira, né? Não é, cada 2 meses você troca a escova de dente, quando a cerda está toda descabelada assim, né? Nada, era uma para a família toda, porque eles não além de não ter dinheiro, não tinha conhecimento, achava que não tinha necessidade, qualquer um para cada uma, né? Então o nível de desconhecimento, ingenuidade até das pessoas, porque muitas vezes, na maioria das vezes, elas não fazem por mal, elas fazem por não ter conhecimento de questões de higiene básica, de saúde, enfim, e essa história do caderno parece que entra um pouco nisso, né? A gente fala tanto de online, internet e tal, e as crianças não têm. Muitas vezes imagino que em vários cantos do Brasil, quando são afetados por uma questão como essa da enchente, né, no Rio Grande do Sul, ou mesmo em lugares onde não se dá valor para isso, é importante que chegue alguém e desperte essa luz, né? Fala, tem um caderno aqui, aproveita essa oportunidade, muitos aproveitam, né, Ana? O caderno, ele é um gatilho para que a gente conheça novas realidades, experimente novas coisas, né? Por isso a força dele.
Há uma comunidade na Amazônia, onde a gente levou cadernos também, que ela é uma pequena ilha. Então, ali mesmo se cria as cabras e os porcos. Então, as crianças brincam entre aquele estrume daqueles bichos, né? Aquela coisa. Então, todo mundo doente. Então, são realidades muito diferentes da nossa. E como você diz, essa realidade difícil, ela está pertinho da gente, né? Mas ela é muito mais severa, né? Em países africanos. Moçambique é um dos 5 países mais pobres do mundo. Então, a educação precisa transformar esse lugar. Ele só vai ser transformado através dessa oportunidade, né, de conhecer a saúde, conhecer a educação. Lá, a criança não vai na escola se não tem uniforme, ela não vai na escola se ela não tem caderno, ela não vai na escola por quê? Não tem escola para todo mundo suficiente, né? Então a gente vai tirando, vai excluindo, né? A gente já soube de criança que apaga o caderno inteirinho para poder continuar escrevendo. Então, Faz assim, a lápis, né? Faz a lápis. Se tivesse caneta... E aí quando você fala na escola, tudo bem, tem uma escola assim boa e tudo, mas a maioria da população está aprendendo embaixo do baobá. São salas multisseriadas, que a gente chama, onde entra todo mundo, todas as idades juntas. A professora é uma pessoa que aprendeu a ler e escrever, não é uma pós-graduada ou com magistério, né? Então, a realidade desse lugar é terrível. Se você for um pouquinho mais, Madagascar tem outra realidade, né? Madagascar me impactou muito quando o Wagner, da Fraternidade Sem Fronteiras, contou que a primeira experiência dele foi lavar os pés das crianças. E elas não tinham a pontinha dos dedos, porque elas não tinham sapato, e os bichos comeram. Então, assim, são coisas que a gente não imagina. E são pessoas do mundo, são nossos irmãos, né? Então, na pandemia, a gente começou a rezar pelas crianças do mundo. Estávamos todos trancados em casa, a gente precisava ampliar o projeto. E esse trabalho foi lindíssimo e virou um livro que a Ana Lúcia vai contar para você sobre ele. Chegamos na parte do livro aqui, que vai ser um dos pontos altos aí dessa celebração de 10 anos, agora na sexta-feira, é isso? Isso, sexta e sábado. Sexta e sábado, dias 25 e 26, aqui no Colégio do Carmo, aqui na Ponta da Praia. Isso. Fala um pouquinho sobre como vai ser o evento e desses livros aí, por favor. O Colégio do Carmo tem sido um parceiro enorme para esses trabalhos humanistas e eu quero agradecer em nome da Renata Gaia toda a estrutura que ela está nos oferecendo. A partir de hoje já estamos recebendo voluntários chegando em Santos. Nós temos 200 pessoas inscritas nesses encontros. Ainda dá tempo, se você quiser fazer a sua inscrição, é só entrar no site Cadernos Fraternos. E essa homenagem, essa comemoração dos 10 anos, a gente vai lançar esse livro aqui, Orações pelas Crianças do Mundo. Foi que nem a Ana falou, na pandemia nós tínhamos na nossa casa os cadernos prontos, mas os cadernos não podiam sair. Falei, então vamos fazer uma oração por essas crianças que estão vivendo essas experiências tão difíceis, né? Crianças do mundo que estão na pandemia, que estão nas guerras, que estão esquecidas, enfim. E aí a gente foi conversar com várias pessoas, porque a gente chama que é um livro interreligioso. Aqui a gente tem a irmã Aila, o pastor Milton, a gente tem o jornalista André Trigueiro, a gente tem a monja Cohen. Então, são vários amigos que fizeram um pensamento positivo, colocando ou em forma de oração ou em forma de palavras, e a gente, então, juntou 31 orações, que é como se fosse uma sugestão de uma por dia. E é muito interessante que, assim, a cada oração, o autor vem com a foto dele na infância. Então, a gente tem aqui a monja Cohen em criança, o jornalista André Trigueiro em criança. E no final, nós começamos esse projeto só com vídeos no nosso canal. Tem o QR Code para que você possa acessar o vídeo com a própria pessoa fazendo a oração e as imagens. É muito bonito esse livro. Acontecia toda terça-feira, às 15 horas. Uma vez por mês só. Uma vez por mês, todo dia 15 às 15 horas. Isso mesmo. Durante quantos 4 anos? anos. 4 anos. 4 anos. É um projeto de 4 anos. Assim, muita gente sintonizada numa energia boa pelas crianças, né?
E esses vídeos, quando você fala que o QR Code direciona, eles estão em que plataforma, Ana? Dos Cadernos Fraternos. Mas é no YouTube? No YouTube, desculpa, no YouTube. Tá. Isso. Ou seja, independentemente do QR Code, pode ir lá, se inscrever no canal, acompanhar lá. Acompanhar. Que tem esse conteúdo todo lá. Isso. E esse livro aqui, Alex, ele é 100% para a Fraternidade Sem Fronteiras, para o projeto de Moçambique. Esse livro aqui, que foi o primeiro dos Cadernos Fraternos, foi 100% para água para Madagascar. Então, todo o nosso projeto Cadernos Fraternos, ele está sempre voltado a essas condições que a fraternidade tem nos mostrado, né? E é uma organização tão transparente, que a gente confia tanto, que cada vez nós temos mais padrinhos, mais voluntários, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, quem não conhece a Fraternidade Sem Fronteiras, é um convite para se engajar. Muito bem, eu preciso para mais um intervalo, já são 10h03, nós temos o Santos News com a Ruth Guzmão. Deixa eu colocar a Sônia Hoff aqui, também trabalho lindo, gratidão por fazer parte. O pessoal está aqui mandando mensagem, prestigiando a entrevista desta quarta-feira aqui no Entre Linhas. Vamos ao intervalo das 10 com o Santos News e a Ruth Guzmão. Te volta em instantes com a reta final do Entre Linhas desta quarta-feira. Até já. Santos FM. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. Em uma reportagem publicada nesta semana no jornal britânico Financial Times, o destaque é a união dos brasileiros em torno do seu amado sistema de pagamentos, o Pix. O jornal britânico coloca que o Pix, sistema que caiu em desgraça junto a Donald Trump, é um dos grandes sucessos de fintech do mundo e é usado diariamente no Brasil de pobres a bilionários. Na nossa região em Santos, o Praia Mar Shopping quer que esse finalzinho de férias seja inesquecível para as crianças. Por isso, o empreendimento está com uma oficina de jogos e pintura. As atividades acontecem na Praça Central, das 14 às 20 horas, para o público de 4 a 12 anos, até domingo, dia 27 de julho, e a entrada é gratuita. E no Praia Mar Shopping, as crianças ainda podem participar da mini transformação Estrela, que oferece experiências de beleza gratuitas para crianças de 4 a 12 anos. A ação acontece nesta semana, na sexta, sábado e domingo, dias 25, 26 e 27, das 14 às 20 horas. O Praia Mar Shopping fica na rua Alexandre Martins, número 80, no bairro Aparecida, em Santos. Santos News. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. CYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Voltamos 10h06, reta final do Entre Linhas desta quarta-feira, que você conheceu um pouco mais, entendeu desse programa, desta ação, Cadernos Fraternos. Ana, vai ter um show também, é isso? Para quem for lá no Colégio do Carmo, na sexta-feira? Isso. Na verdade, a inscrição do encontro, o encontro de voluntários dos Cadernos Fraternos e de todos que são engajados em algum trabalho voluntário, está aberto ainda no nosso site, Cadernos Fraternos. Mas nós temos um espetáculo que fecha a primeira noite, que chama Gandhi,
um líder servidor com João Signorelli, o ator, e esse espetáculo vai ser aberto ao público. Você só precisa chegar às 20 horas para pegar os convites 15 minutos antes. Então, às 20 horas, no Colégio do Carmo, você está convidado para conhecer esse líder, né, chamado Gandhi, através de um grande ator que tem feito isso há 22 anos. E no sábado, haverá também o final, um espetáculo, que é o espetáculo Coral Céu da Boca, que é o espetáculo Raça, que fecha o nosso encontro, que também é um convite ao público. Esse, para fechar o dia, começará às 18h30. Tá Aliás, bom? a Iva, do Coral Da Céu da Iva. Boca, eu entrevistei ela sexta-feira passada na Isso. Jovem Pan, teve com a gente lá Isso no mesmo. outro programa. Então, tá vendo como o pessoal fala Santos é um ovo, né? Todo mundo de algum jeito se ajuda, né? Isso mesmo. É importante dizer. A gente está caminhando aqui para o finalzinho. Ô, Ana Carolina, eu vi que sempre que você fala dessa ação, você fica emocionada ao falar, né? E claro, a importância ficou bastante evidente do que vocês fazem, né, de levar essa oportunidade para mudar a vida das crianças com algo que parece ser tão simples, mas é tão importante, né? A gente às vezes não dá o valor devido, o peso necessário para ações como essa. Hoje vocês, nessa questão de voluntariado, de polos, enfim, vocês estão abertos para continuar recebendo as pessoas? Vocês ajudam, se a pessoa não souber confeccionar, vocês de alguma forma contribuem? Como é que é essa questão das pessoas que procuram, descobrem a ação e até ficar a título assim de reta final aqui do programa, sobre o sentimento que vocês compartilham por mudar a vida dessas pessoas? Sim, a pessoa ela só vai ter o desejo de ajudar. Ela nasceu esse desejo, procura a gente. E porque existem muitas possibilidades para fazer uma capinha, né? Eu mesma não costuro, não abro a minha máquina, não sei, nem tenho máquina de costura. Eu faço ele todo coladinho, eu aprendi porque eu fazia de papel antes, aí o papel não vai mais. Então eu faço todo coladinho, tem gente que borda toda a pontinha, tem voluntária que fala, vem aqui que eu te ajudo. Então assim, nasceu o desejo, entra lá, Cadernos Fraternos. Você arranjou amigos para o resto da vida e arranjou uma tarefa linda e importante, né? E eu também queria reforçar o convite para o sábado, né, para o nosso encontro, porque é um encontro que ele abrange todas as pessoas que têm essa vontade do voluntariado ou que já estão no voluntariado, porque as palestras, elas giram em torno desse cuidado, desse bem-estar, dessa força que te move a isso tudo. Então, às vezes, é gostoso a gente dar de presente para a gente essa possibilidade de ouvir um pouquinho. O que eu estou fazendo, né? Eu nem sei por que eu estou ajudando, eu não sei nem fazer, mas a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso. Então, surgiu o desejo, entra lá nos Cadernos Fraternos. Você não vai sair mais, você vai adorar, você vai voltar, você vai falar, não vou fazer, não vai dar certo. Vai dar certo. E, assim, a gente vê a evolução das capinhas, né? Vem uma capinha lá toda tortinha, no ano seguinte ela já vem mais retinha, né? Porque a gente quer dar para a criança o nosso melhor, né? Então, a gente vai pôr o melhor na capinha. O que importa é a intenção, né? Sim. E a energia que a gente coloca nisso, né? É mais ou menos como no que a gente come, né? Tem lá as teorias, umas teses de física quântica e tal. Se você cozinha xingando, sua comida vai fazer mal. E eu se você falar palavra, aqui não, as pessoas não falam com as plantinhas, então. Sim. É a mesma coisa, né? E eu achei fantástico o seu programa chamar Entre Linhas. Estamos aqui entre as linhas, os bordados, as palavras, os tecidos. E obrigado pela oportunidade, porque é muito bom. Essa responsabilidade, esse mérito é do Rafael Mota, né? O jornalista de A Tribuna, que começou o Entre Linhas e depois de 1 ano e meio passou o bastão para este que vos fala. Então, a concepção do nome. Tem alguns outros, né? Tem acho que um da TV Cultura também, que chama Programa Entre Linhas. Tem uns aí Brasil afora, mas o nosso Entre Linhas no rádio foi criação do Rafael Mota e eu tenho orgulho de continuar esse trabalho aqui há tanto tempo, sem pensamentos comerciais, sem clickbait, sem caça-audiência de qualquer jeito. A gente vai fazendo aqui o nosso trabalho dessa forma. Só para a gente encerrar, o Ana Lúcia,
Para quem quiser conhecer, você falou do site, mas tem rede social, YouTube, tem todas as plataformas para o pessoal, o Facebook, para conhecer o trabalho de vocês. Isso. Você mandando um recado entre essas plataformas, a gente vai responder rapidamente. E até o encontro ele vai ser transmitido ao vivo, né, pela plataforma do YouTube, Cadernos Fraternos. Então, você está convidado duplamente, ou presencialmente, ou você pode assistir da sua casa, né? Isso é muito bom. Hoje não tem como você dizer que não tem acesso, né, à informação, então vai ter a transmissão online, o pessoal vai poder aproveitar também. Ana Carolina, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas, parabéns aí pelo trabalho de vocês, boa sorte na sequência das atividades, tá bom? Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Muito obrigada, Alex. Agradecer a Ana Carolina, agora agradeço a Ana Lúcia. Ana, obrigado também pela vinda aqui ao programa. Boa sorte aí com a sequência da ação dos Cadernos Fraternos, que vocês continuem mudando a vida de crianças ao redor do planeta. Muito obrigada, que essa manhã ela seja um convite para as pessoas se engajarem a trabalhos tão necessários. Muito obrigada, Alex. Eu que agradeço a presença das Anas aqui nesta edição do Entre Linhas, a Cristina também aqui nos bastidores. Muito obrigado. Aliás, eu devo muito aos assessores de imprensa, eles me ajudam bastante, né? A gente faz as nossas pautas aqui, mas eles também vêm com boas sugestões e a cada dia que passa a gente conhece um pouquinho mais, aprende um pouquinho mais e leva esse conhecimento também para o público que nos acompanha aqui na Santos FM. Às 10h13, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento por aqui, a informação não para. 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. E às 5 da tarde chega por aqui nos 92.5, edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o Boc News, apresentação do professor Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta quinta-feira a partir das 9 e pouquinho da manhã. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM.